Seja bem-vindo ao podcast do Ministério Fronteira. A mensagem que você vai ouvir foi pregada pelo pastor Álvaro Cruz na nossa igreja na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Nossa oração é para que você seja abençoado por essa palavra. Nós estamos numa série de mensagens do tema Raízes. E ao longo dessas mensagens, nós temos tratado de temas que são raízes fundamentais para a nossa vida cristã. Nessa noite, queridos, eu quero começar a meditação da palavra de Deus citando a fábula de um escritor francês chamado Charles Péguy. Charles Péguy viveu no final do século XVIII, no final dos anos 1800. E ele escreveu uma fábula que tem como título Os Três Pedreiros. Os Três Pedreiros. E ele menciona que na França um certo viajante que percorria uma estrada se deparou com uma obra ainda no início de construção. Três pedreiros trabalhavam com as suas ferramentas na fundação de um importante projeto. Este viajante aproximou-se, curioso, querendo saber o que eles estavam fazendo. E ele perguntou ao primeiro pedreiro o que ele estava fazendo. A resposta foi objetiva: estou quebrando pedras. Você não está vendo? E expressou então um semblante de dor e disse: eu estou aqui acabando com a minha saúde. Estou cheio de dores, problemas na minha coluna, essas pedras são enormes e eu estou aqui acabando com a minha saúde neste trabalho. Não satisfeito, o viajante dirigiu-se então ao segundo pedreiro e perguntou a ele: o que você está fazendo aqui? Aquele pedreiro respondeu: eu estou ganhando a vida, eu preciso de dinheiro para comprar pão para minha família, esse foi o emprego que eu arrumei, então eu estou aqui, a minha finalidade é tão somente receber o dinheiro para poder manter a sobrevivência da minha família. Ainda não satisfeito, ele dirigiu-se então ao terceiro pedreiro e perguntou: o que você está fazendo? E o terceiro pedreiro, com o mesmo aspecto cansado, com as mesmas roupas rotas que os demais, respondeu com um sorriso: você não está vendo? Eu estou quebrando pedras para construir uma grande catedral. Com essa fábula, queridos, a Charles Péguy nos mostra as diferentes visões, os diferentes enfoques que nós podemos ter do mesmo tipo de trabalho. Três homens que quebravam pedras, mas que tinham visões diferentes da importância daquilo que estavam fazendo. Para um, aquilo era tão somente um desgaste. Para outro, aquilo ali era tão somente uma questão de dinheiro. Mas para outro, aquilo era uma questão de estar fazendo uma grande obra que ficaria para a posteridade. Sempre que eu penso nessa fábula, eu gosto dessa fábula, e muita gente usa essa fábula para motivar pessoas, eu penso no trabalho na casa de Deus, eu penso no serviço cristão. Porque todos nós temos visões diferenciadas da forma como nós servimos a Deus. Como eu estou servindo a Deus? Como você está servindo a Deus? Porque vida cristã se relaciona diretamente com serviço. E nós vamos ver que a Bíblia declara isso de forma muito explícita, de forma muito direta, demonstrando a importância do serviço cristão. Para muitos, talvez, esse serviço seja exatamente isso. Estou aqui me gastando na igreja, estou aqui suando no brechó, estou aqui trabalhando, dobrando roupa, e vem outro. Para outros, talvez não, aqui no brechó, estou trabalhando porque eu vou receber de Deus uma importância, Deus vai saber que eu estou fazendo aquilo, Ele vai me dar em troca dinheiro, Ele vai me dar em troca a ajuda para pagar essa dívida, Ele vai abrir a janela dos céus. Para outros, o meu trabalho, o meu serviço cristão, o meu trabalho na igreja, é porque eu sei que eu estou fazendo uma obra que vai refletir por toda a eternidade. Esses três tipos de pedreiros, não querendo designar ninguém aqui como um trabalhador braçal, mas esses três tipos de comportamento estão presentes na igreja. Porque, como eu mencionei, serviço cristão tem
tudo a ver com a nossa vida espiritual. E no tema Raízes de hoje, eu quero pensar com vocês sobre chamados para servir. Chamados. Nós estamos sem os slides? Obrigado. Chamados para servir. Nós não vamos mencionar nenhum texto específico, porque nós vamos passear por muitos deles ao longo da nossa meditação, mas eu gostaria que você pensasse muito a respeito disso, muito. Primeira coisa que nós temos que ter em mente é que Jesus, o nosso exemplo, aquele ao qual nós devemos imitar, declarou que ele veio para servir. Jesus não veio para ser servido, ele não veio para ser servido. A Bíblia declara que ele veio para servir. Marcos 10:45 diz assim: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. É tão interessante essa visão distorcida que você pode perceber, até na hora de organizar um slide, a parte fala pelo todo. Ela não veio para servir, não, Jesus veio para ser servido. Não, aquilo ali foi um equívoco. E não foi eu que coloquei, mas foi um equívoco que demonstra como nós pensamos, que Jesus veio para ser servido, que eu tenho que ser servido pelos anjos, que Deus tem que me servir com aquilo que eu quero. E Jesus declarou em alto e bom som: nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido. E nós queremos, porque todo mundo gosta de ser servido. Muitas pessoas estão na casa do Senhor, e é bem da verdade que nós nunca vamos ter a ilusão que 100% da igreja vai se empenhar em trabalhar, em servir a Deus na casa do Senhor. Uma boa parte que é tão somente frequentar o culto, que entrar, sair pela porta, às vezes até pensando o seguinte: não vim aqui, já cumpri minha etapa com Deus essa semana, porque é o único dia que a pessoa aparece na igreja, porque ela acha demais vir à igreja às quintas-feiras. Vir à igreja então para o seminário é um absurdo, é uma perda de tempo. Essas pessoas estão exatamente como o primeiro pedreiro: estou acabando com a minha saúde se eu fizer alguma coisa para Deus. Eu tenho tempo, meu tempo é muito importante para eu abrir mão, para eu poder estar fazendo alguma coisa para Deus. Não, eu tenho coisas muito mais, porque eu sou uma pessoa muito ocupada, minha agenda é muito cheia, eu sou uma pessoa que tenho muitos pacientes, muitos clientes, muita ocupação, eu não posso dar tudo isso para Deus. É o que falou o primeiro pedreiro. E é interessante que esse Charles Pegg nem evangélico ele era, mas a aplicação dele é totalmente inserida no contexto bíblico. Jesus disse: eu não vim para ser servido. Então nós estamos na igreja muitas vezes querendo ser servido. A gente quer chegar na igreja, encontrar a igreja limpa, a gente quer chegar na igreja, ter ar-condicionado, quer ter luz, mas fala assim: dízimo meu você não vai ver. Querido, dízimo seu não sou eu que vejo, não. Quem vê é Deus. Mas o benefício do dízimo das pessoas que trazem ao Senhor, todos nós queremos usufruir. Aqueles que trazem e aqueles que não trazem. E ainda mais, se chegar aqui, não, olha, tem papel no chão, o banco não está limpo, a cadeira não está colocada no lugar certo. Ainda é totalmente cheio de críticas. Quando uma pessoa critica muito, é que a pessoa faz muito pouco. É inversamente proporcional. Aquela pessoa que critica tudo, e essa hora já está criticando a minha mensagem também, entendeu? Ela normalmente é aquela que menos faz, que menos lê a Bíblia, que menos conhece a palavra de Deus, e que mais se diz conhecedora. Senhora da razão, sei tudo, não sei nem o que eu estou fazendo nesse culto, eu não preciso. Equívoco seu. Se nós pensarmos assim, equívoco nosso. Nós somos chamados, eu e você somos chamados para, única e exclusivamente na obra de Deus, no mundo espiritual, para servir. Servir significa serviço, significa ser servo, significa trabalhar, significa fazer alguma coisa. Não significa você estar sentado, esperando que alguém venha e lhe pergunte assim: pois não, o que eu posso fazer? E você vai abrir o seu menu à la carte, e vai escolher para que a pessoa providencie e traga para lhe servir. Nós hoje vivemos uma sociedade, o brasileiro é assim, né? Depois da tal da lei de Gerson, que o brasileiro leva vantagem em tudo, o brasileiro quer ser servido. E ele quer ser servido, nem que ele tenha que ser desonesto, mas ele quer ser servido, como o pastor Leandro já mencionou aqui no momento da reflexão, pelos benefícios, às vezes de um suborno, pelos benefícios de uma ilegalidade, mas ele quer ser servido. A Bíblia declara que nós precisamos seguir os passos de Jesus.
E se Jesus veio para servir, o que é que eu e você temos que fazer? Servir. 1 Pedro 2,21. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos. Então presta atenção, queridos, eu tenho que seguir os passos de Jesus. Se Jesus pisou aqui, é aqui que eu vou pisar. Não importa se você, mas eu quero pisar para a esquerda. Mas se ele pisou para a direita, é para a direita. Se ele pisou no centro, é aqui. Se ele pisou aqui, é onde eu e você vamos pisar. A Bíblia é clara. A Bíblia não nos dá, queridos, quando nós optamos por andar pelo caminho que é Jesus Cristo, o direito de fazermos outras escolhas. Eu escolho o caminho largo ou o caminho estreito. A partir do momento que eu escolhi o caminho que é Jesus Cristo, eu vou ter que seguir os passos dele, porque ele deixou exemplo. E o exemplo dele foi ser servido? Foi servir. E eu e você? A quem nós temos servido? O que nós temos feito de serviço na casa do Senhor? O que nós temos feito de serviço na obra de Deus? Nós somos chamados, queridos, para servir na obra de Deus. Somos chamados para servir na obra de Deus. Quem de vocês construindo uma casa dá direito ao pedreiro e faz assim, faça da forma que você quiser. Aí ele vai, coloca azulejo vermelho e você faz, mas eu queria azul. Aí ele faz uma escada em caracol e você diz, mas eu queria uma escada, mas se você contratou alguém, aquela pessoa vai fazer o quê? Da forma que você quer que seja feito. Se você contrata uma empregada para cozinhar para você, e aí você diz assim, eu não gosto de lasanha, aí aquela empregada, mas eu quero fazer lasanha. Você vai dar isso direito a ela? Você vai falar assim, eu pago você, você está a meu serviço, você vai fazer da forma que eu quero. Então preste atenção, quando nós aceitamos Jesus Cristo como Salvador, nós estamos a serviço dele, e esse serviço tem que ser feito da forma que ele decreta, que ele determina que seja feito. Evangelho não trabalha com laissez-faire, que é liberdade com responsabilidade. Isso é muito bonito quando você estuda teorias de administração, queridos. Evangelho não trabalha com laissez-faire, você não tem liberdade, nós somos livres, mas não temos a liberdade de escolher a forma como nós vamos fazer ou agir. Nós fazemos e agimos conforme Deus determina que nós façamos. 1 Pedro 4,10 diz assim, cada um exerça o dom que recebeu para crescer espiritualmente, para ficar rico, para ser mais espiritual. Veja bem, eu recebi um dom para quê? Para servir aos outros. Deus dá dons a mim e a você, talentos a mim e a você, capacidades a mim e a você, nos dá recursos financeiros para que nós façamos o quê? Sirvamos aos outros. Meus diáconos sabem disso. Eu sou pastor e eu estou aqui para servir. Eu e pastor Elaine temos exatamente noção disso. Por quê? Porque nós temos um chamado de Deus e esse chamado é para servirmos a casa do Senhor. Aqui, queridos, para quem já frequentou outras igrejas, deve até estranhar, porque eu e pastor Elaine somos totalmente low profile, ou seja, destituídos de qualquer arrogância pastoral. Durante muito tempo, desde a minha infância, frequentei a igreja que estava mesa pastoral. Ai de você que sentasse na mesa do pastor. A mesa ficava vazia, gente em pé, mas a mesa, e quando o pastor sentava, todo mundo vinha assim, eu vou pegar minha comida na cozinha. E olha que eu sei o que é mordomia, porque como oficial superior da marinha, como comandante, eu tive eu sei o que é mordomia, mas lá era uma coisa, aqui é obra de Deus, e é muito estranho para mim, ver pessoas na igreja, que às vezes em um lixo são incapazes de pegar, um copo no chão, não vou dobrar, porque essa igreja, que os diáconos que façam, ou então a faxina que faça. Aqui é casa de Deus, aonde habita o povo de Deus. Então, se você habita na casa de Deus, no povo do qual você faz parte, é sua obrigação. Não é favor para o pastor, não é favor para a igreja, é serviço, é trabalho. A gente vê nessas pequenas coisas. A educação, queridos, a gente mensura literalmente nas pequenas coisas. Eu me lembro que quando eu estava na escola naval, já faz muitas décadas isso, e aí nós tínhamos aula de etiqueta social, e quem dava aula eram as professoras da Socila, não sei do que, eu acho que nem existe mais essa Socila.
E aí a primeira vez aquela senhora falou assim, uma senhora sofisticadíssima, fresca que só, né? Fresca que só. E ela mencionou, a educação de uma pessoa se conhece quando se tira o prato da mesa. Aí eu, por quê? Porque quando você tira o prato da mesa e tem cheio de migalha em volta, essa pessoa não tem educação nenhuma. Não consegue comer dentro do prato. Eu falei, uau! Eu conhecia tanta gente que a comida ficava mais do lado de fora do que dentro. Era um pequeno detalhe. Não é a pessoa que fala francês, bonjour, bonsoir, como ça va bien. Não, era uma questão, a mesa. E a nossa educação cristã, a nossa conversão, a gente vê por esses pequenos detalhes. São os detalhes que mostram a diferença daquilo que nós somos ou daquilo que nós só dizemos ser. Nós somos chamados para servir. Nós temos aqui diáconos na igreja. A palavra diácono quer dizer aquele que serve. Quando nós selecionamos diácono, a primeira coisa que eles ouvem é: vocês estão sendo chamados para servir. Não é um cargo de distinção, não é uma recompensa por algo que vocês fizeram, não é uma honraria, é um chamado para servir. Vocês estão dispostos? Vocês aceitam o compromisso de servir? Porque a palavra diácono significa exatamente isso. E nós todos precisamos, na casa do Senhor, nós precisamos ser diáconos. E um a serviço do outro, o outro a serviço de um. A Bíblia nos fala, um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. Eu ajudo o meu irmão, você ajuda o seu irmão, nós nos ajudamos. Nós servimos uns aos outros. Nós vivemos numa época de tamanho egoísmo, de tamanha frieza, em termos de relacionamento humano, que quando a gente passa a ver uma pessoa, vamos dar um exemplo bem básico, né? Uma pessoa às vezes cai, tropeça no chão, as pessoas riem, mas são incapazes às vezes de estender a mão para ajudar a pessoa a se levantar. Ainda saem rindo. Brasileiro é um povo muito estranho. Brasileiro é capaz de engarrafar o trânsito, porque ele vai diminuir para ver a miséria do acidente que aconteceu do outro lado. Aí tem um acidente, deixa eu ver logo aqui no Waze, está chegando, falta só 200 metros, está tudo engarrafado. Aí você vai ver, por quê? Porque todo mundo faz assim, ó. Foi feia a coisa. Mas ninguém é capaz de falar: meu Deus, tem misericórdia. Ninguém é capaz de tomar uma atitude que possa... Por quê? Porque nós vivemos tempos assim, frieza total. A Bíblia não diz que nós devemos ser assim, pelo contrário, a Bíblia diz que nós somos chamados para servir, porque nós somos cooperadores na obra de Deus. 1 Coríntios 3,9 nos diz isso. Nós somos cooperadores de Deus. O que é cooperar? A palavra já diz. Cooperar. É operar com, é trabalhar com. Uma pessoa que coopera, pega o prefixo e separa. Operar, aí você bota co. Co significa, é um prefixo grego, significa o quê? Participação. Participação. Co-junto. Ou seja, tô junto. Co-junto é junto com. Cooperar é operar com, é trabalhar com Deus, trabalhar para Deus, trabalhar por Deus, trabalhar em nome de Deus, trabalhar naquilo que pertence a Deus, trabalhamos por amor a Deus. Quem não trabalha na obra de Deus, precisa rever os seus conceitos. Há pouco tempo tinha um comercial de um carro, que falava exatamente isso. Você precisa rever os seus conceitos. A sociedade vive chamando todo mundo a rever os seus conceitos sobre um monte de coisa. Rever o seu conceito sobre gênero, rever o seu conceito de família, rever o seu conceito. Quem não trabalha na obra de Deus, precisa rever os seus conceitos espirituais. Porque a Bíblia fala isso, você é cooperador de Cristo. Aí significa, você trabalha com Deus. E aí você está trabalhando de que forma? Eu estou assim, eu vim para a igreja, fico sentado aqui. Sabe, às vezes eu gosto, às vezes eu não gosto, porque que eu falei, né? Quem menos faz, mais reclama. E ainda diz que está com... Não está! Não está, queridos. Diz, trabalha junto com Deus. Está aqui, ó. Você não é cooperador de um político, porque tem gente que coopera com campanha política. Tem gente que coopera com instituições de caridade. Nós somos chamados para sermos cooperadores de Deus. E literalmente... Quem não trabalha na obra de Deus precisa ler Bíblia, precisa entender essa história. Aqui a gente senta em cadeira, eu não suportaria banco, sabe por quê? Essa história, eu sou membro de banco,
Membro de banco é pé, membro de banco é o apoio. Uma pessoa não pode ser membro de banco, gente. Você não é um banco, você não é um banco. E eu cansei de ouvir isso. Não, eu sou um membro de banco. Essa expressão me incomoda muito. Sabe por quê? Deus mandou o seu filho morrer na cruz do Calvário, por nós que não merecíamos. E aí a gente ainda diz o seguinte: não, eu sou importante demais para fazer alguma coisa para a obra de Deus. Ontem eu fiz questão, tinha gente que chegava perto e falava assim: olha só, olha meus queridos vendedores desse brechó. Aí estava lá uma doutora, estava lá Doris, aí estava lá o doutor Rafael lá na expedição com o doutor Joel, aí estava o doutor Vitor trabalhando numa outra área, e aí olha, estava a Luanda, que é doutoranda em fisioterapeuta, lá também na expedição suando, numa pleiade de pessoas que socialmente tem a sua importância. Eu tinha uma capitã de corveta lá servindo o sapato das pessoas, ajudando a pessoa, a Roberta. Eu tinha um outro capitão, um comandante, 2 comandantes trabalhando na segurança da igreja. Gente, por misericórdia. E todos vocês, desculpe, eu não posso mencionar todos, vocês são importantes. E aí nessa hora a gente se despe da nossa importância. Para quê? Para fazer a obra de Deus. Quantos de vocês já me ouviram dizer: na casa de Deus a gente faz coisas que às vezes nem na nossa casa a gente faz? Sabe por quê? Porque nós somos chamados para servir, e isso é raiz da palavra de Deus, isso é raiz da vida espiritual. O tema raízes é aquilo que nos mantém de pé, raiz é aquilo que sustenta a nossa fé, raiz é aquilo que faz com que nós estejamos plantados, e aí os ventos vão soprar, mas a gente vai estar, porque nós estamos enraizados. E aí, serviço cristão é raiz da nossa vida espiritual. Nós fomos criados por Deus para servir a Deus. Você foi criado por quê? Não, para encher o mundo com a minha inteligência. Você foi criado para que todos admirem a minha beleza. Tem gente que pensa assim. Tem gente que é tão arrogante que acha que é o centro do universo, tão egocêntrico que acha que o universo inteiro gira em torno daquela pessoa. A palavra de Deus nos ensina, Efésios 2:10, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos, lê, queridos. Então presta atenção, se você faz obras, mas as suas obras não são boas aos olhos de Deus, lamento, para não dizer so sorry. E agora que vai ter curso de idioma aqui, eu vou começar a falar em diversos idiomas. Nós fomos criados, olha só, criação de Deus para fazermos boas obras. Tem mais, as quais Deus preparou de antemão para que nós as para que nós as fizéssemos, para que nós as realizássemos. Eu fui criado para servir a Deus e fazer as obras que Ele quer que eu faça, não as que eu vou escolher fazer. É aquela que Ele quer. Álvaro, é isso que você tem que fazer. Abre a minha palavra, é isso. Cada um de nós sabe aquilo que nós temos que fazer. Mas o meu coração, a Bíblia diz, enganoso é o coração do homem. Não se deixe levar para o coração. A sociedade é muito engraçada, né? E os livros de romance, aquela palhaçada toda, diz assim: siga o seu coração. O que o seu coração diz? Então, ouça a voz do seu coração. Como? Se a Bíblia diz assim, enganoso é o seu coração, não ouça a voz do seu coração. Ouça a voz de Deus, de Deus, de Deus. A Bíblia fala que nós precisamos transbordar de boas obras. Transbordar. Todo mundo sabe o que é transbordar. Pega um copo d'água, e hoje eu molhei um monte de coisa ali, porque tinha uma garrafa aberta, as barreiras veio e derramou, não transbordou, mas derramou. E aí você pega um copo e enche. Aí quando está no limite, se você não parar, ele vai começar o quê? A transbordar. É mais do que você é capaz de receber ou fazer. Então, eu tenho que fazer mais do que eu sou capaz. Eu tenho que fazer mais do que o meu tempo permite. Eu tenho que fazer mais do que o meu talento me capacita. Eu tenho que dar mais do que eu posso. É isso mesmo, é transbordar. Deus não aceita a medida certa. Por quê? Porque quando Ele fala para mim e para você, deem, façam. E lhe será dado, boa medida, calcada, sacudida e transborda. A gente quer transbordar da bênção de Deus. Mas para Deus, a gente quer dar aquela medida certinha e olhe lá. Ainda diz assim, olha que eu já estou fazendo muito. Está aqui, olha só, 2 Coríntios 9:8 diz assim: e Deus é poderoso para fazer que toda graça lhe seja acrescentada,
para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo que é necessário, vocês aproveitem a vida? Não! Mas gente, por misericórdia, está dizendo aqui, olha só, dizendo que eu falo muita misericórdia, mas não tem jeito, só misericórdia mesmo, para fazer a gente entender as coisas de Deus, só misericórdia. Deus é poderoso para fazer que toda graça, para que tendo em todas as coisas, todo o tempo, a gente tendo tudo que é necessário, a gente vai viver a vida. Não! Vocês transbordem em toda boa obra. Vocês façam além daquilo que nós somos capazes de imaginar. E pastor, não gostei dessa interpretação da Bíblia não. Lamento, essa é a interpretação da Bíblia. A gente quer ler com os olhos que vão acalentar o nosso coração. A gente precisa ler com os olhos que vão sarar a nossa alma. A nossa alma. E olha, não adianta servir com cara feia não. Ontem, estava lindo. Ontem, no final do dia, eu pensei assim, Elaine, nós já trabalhamos aqui quase 12 horas. Estávamos todos lá sentados, batendo papo, como se tivéssemos acabado de nos encontrar, rindo, brincando, faixas etárias misturadas, família, e a gente nem queria ir embora. Não é? Porque nós trabalhamos com alegria. Eu não vi ninguém trabalhando no brechó com cara feia. Até porque se viesse cara feia, nem ia trabalhar, né? Porque ia assustar o cliente, né? Cara feia, minha avó já dizia, cara feia para mim é fome. Cara feia para mim é fome, é a alma faminta de Deus. Ela está com tanta fome de Deus e ela não é alimentada, que aí vira cara feia realmente. Filipenses 2, 14, 16 diz assim: façam tudo sem queixas. Não se queixe da obra de Deus. Não se queixe da obra de Deus. Não fale das pessoas da igreja. Não reclame das pessoas que servem a Deus com você na igreja. Falar do pastor e da pastora então, e aí é pecado mortal. Aí eu nem vou mencionar isso. Para que venham, façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. A gente trabalha na igreja sem queixa, porque senão eu sou o pedreiro número 1. Ai, minhas costas. Ai, estou com dor nas costas porque subi muita escada. Queridos, eu ontem subi essa escada umas 300 vezes. E até brinquei com meus jovens. Tinha um jovem sentado ali embaixo. Falei, que é isso, geração cansada? Né? Falei com alguns queridos aí, geração cansada, todo mundo sentado ali assim. Eu subi, desci. Falei, eu tenho o dobro, às vezes quase o triplo da idade de vocês. Mas graças a Deus eles não se queixam. Nossos jovens não se queixam de nada. De nada, de nada, de nada. Fomos, não teve uma queixa de nada, aliás, de ninguém, porque nós sabíamos que estávamos fazendo a obra de Deus. Subimos, vocês viram, até a Aninha também abusou, né? A Aninha abusou porque ela estava de bota, e resolveu subir aquelas ruas íngremes lá do Vila Brasil, da Colina, estou certo? O nome é esse, né? Da Colina, porque ela queria participar de tudo, mas ela não se queixava. Ai, o pastor escolheu essa rua íngreme e eu estou com essa bota no pé. Ela, vambora. E aí, estavam alguns ajudantes dela, né, tentando acalentar, e fizemos a obra de Deus, sem queixa, ninguém se queixou. Dormimos no ônibus na ida, viajamos 7 horas, viemos para a igreja, uma alegria só. Presta atenção, eu não me queixo. Quanto mais tem para fazer para Deus, trabalhamos, hoje acordei cedinho, porque dia de domingo, um monte de coisa para a gente preparar aqui para a igreja, e alegre, porque privilégio servir a Deus. Então se você tem a opção de servir, e você escolhe não servir, você abre mão da bênção de Deus na sua vida. Quem tem a opção de servir, e escolhe não servir, mas pastor, aqui, tem todo tipo de serviço na obra de Deus, tem serviço para todo mundo, não tem ninguém que fique fora do serviço na casa de Deus, só fica quando diz assim, não quero, não é escolha, é decisão. A recompensa do nosso serviço vem de Deus, Deus garante isso na palavra de Deus, na palavra dele. Colossenses, capítulo 3, versículos 23 a 24. Tudo que fizerem, é engraçado que tem sempre a fazer, né? Não diz assim, tudo que vocês deixarem de fazer, tudo que vocês não quiseram fazer, tudo que vocês decidiram não fazer, não, tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor. Então é isso que eu declarei aqui, ó. O brechó foi para Deus, o nosso trabalho foi para Deus. Cada vez que a gente vai lá e tira o papel higiênico do banheiro, a gente faz para Deus.
Porque às vezes meus diáconos passam por umas situações bem complicadas, viu, gente? Acho melhor nem mencionar exemplos aqui, né? Porque algumas pessoas vão ficar constrangidas. Mas é impressionante. E aí quando eles me contam isso, eu pergunto assim: será que essa pessoa faz isso na casa dela? Será que essa pessoa... Não, mas na igreja a pessoa faz. Na casa não, porque na casa a mulher ou o marido vão reclamar. Só que aqui, queridos, é para Deus. E como Deus você não vê, e como Deus é paciente, tolerante, bondoso, benevolente, todas aquelas características, a gente às vezes brinca com Deus, literalmente. Mas vamos lá? E não para os homens, você não faz para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Nós recebemos de Deus. Se você trabalha no som, você recebe de Deus. Se você trabalha na recepção, você recebe de Deus. Se você trabalhou no mutirão, você vai receber de Deus. Se você, trabalha nas equipes do café, você recebe de Deus. Se você trabalha no front college, você recebe de Deus. Se você trabalha em qualquer área, você recebe de Deus. Se você saiu para distribuir panfleto, você vai receber de Deus, de Deus. De mim, da pastora, você vai receber carinho, amor, abraço, muito obrigado, oração. Mas recompensa vem de Deus. Eu não espero recompensa, eu espero a recompensa de Deus. Uma semana ou duas atrás, falando com o pastor Johannes, porque a gente acompanha, claro, o trabalho na Alemanha e o trabalho nos Estados Unidos, e ele estava acabado, estava muito triste, pastor Álvaro, muito triste, que for, porque uma pessoa que eles cuidaram, sei o que, a pessoa saiu da igreja e nem falou nada, ele estava arrasado. Que ingratidão, como é que as pessoas fazem isso com a gente se gasta, a gente ora, recebe em casa, vai na casa, visita, chora, jejua. Eu falei: querido, é assim, infelizmente. Não espere gratidão das pessoas, não. Espere a recompensa de Deus, aquilo que você faz, espere a recompensa de Deus, porque nós fazemos para Ele. Agora, nosso serviço é julgado por Deus. Ele sabe se eu estou fazendo bem feito, ou se eu estou fazendo mal feito. Ele sabe se eu estou fazendo o que eu posso fazer, ou só aquilo que eu quero fazer. Ele sabe se eu estou dando o meu melhor, ou se eu estou fazendo mais ou menos para enganar, porque as pessoas estão olhando, etc. 2 Coríntios 5,10 diz assim: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com o quê? Não, pastor, mas isso aí quer dizer vida espiritual, a alma. Não quer não, meu filho. Aqui, obras praticadas por meio do corpo, mão, pé, cabeça. Não é por meio da alma. A Bíblia é clara, a Bíblia é explícita. A gente tenta distorcer, porque a gente quer adaptar o nosso querer. Mas está claro, não é o que eu faço com a minha alma. Aqui, obras praticadas por meio do corpo. Corpo não é alma. Corpo é a interface da alma com o mundo. Alma são pensamentos, emoções, sentimentos. É claro isso. Corpo é isso aqui, é braço, é perna, é cabeça, é literalmente trabalho braçal. Trabalho braçal que a gente fez. Quanto você caminhou para evangelizar? Quanto nós subimos para falar de Deus naquelas ladeiras lá de Lambari? E tudo nós fizemos com o nosso corpo. E é isso, são obras praticadas por meio do corpo. Agora, quer sejam boas, quer sejam mais, serão julgadas por Deus. Para as pessoas que se consideram muito importantes na casa de Deus, a Bíblia é muito linda, porque ao mesmo tempo ela trabalha a nossa autoestima, ela vai e nos coloca no lugar certinho que a gente tem que dar. Deus não existe para inflar ego de ninguém, não. Tem pessoas que adoram a chamada massagem no ego. Todo mundo gosta de uma massagem no ego. Tá? Aí a Bíblia vai, levanta, e aí ela nos torna novamente ao nível que a gente deve estar. Nós somos apenas servos inúteis na obra do Senhor. Não, pastor, isso engano, servos úteis. Não, servos inúteis. Eu não tenho utilidade e você muito menos. Nenhum de nós tem utilidade. E a Bíblia declara isso. Lucas 17:10. Assim também vocês, quando tiverem feito tudo, não é uma parte não, é tudo o que lhes for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Fazer serviço é dever, não é opção.
Dever é opcional? Você tem o dever de votar. Se você não for votar, você paga multa. Esse país é um país onde votar é um dever cívico. Você tem o dever de pagar imposto. Se você estiver nessa faixa de renda, você vai dizer, eu queria não pagar não, eu estou dispensando pagar. Vai ser possível? Dever é dever. E a Bíblia, depois de você fazer tudo que for ordenado, você cumpriu o seu dever e você ainda diz assim, servo inútil, serve para nada. O que você faz com utilidade? Nós tínhamos um monte de coisa aqui com deram defeito, não sei o que a gente fez, jogou fora, porque não servia para nada. Não é verdade? Alguém vai comprar um copo, se tiver um furo no copo, para beber água? Não vai, por misericórdia, né? Não tem como. Assim somos nós. Aí eu ia mandar, mas ninguém gostou dessa dinâmica, ia mandar você olhar para o lado, porque a gente ia ter prazer em fazer isso, e dizer assim, você é um servo inútil, você é um servo, mas eu prefiro que você diga assim, eu sou um servo inútil, mas eu sou inteligente, inútil, né? Tem aquela música assim, inútil, a gente somos inútil, não tem uma música assim? Né? E até o português está errado, quando você fala gente, você não pode botar o verbo no plural, a gente é inútil, ou nós somos. Pastor Álvaro tem utilidade para ensinar português. Mas vamos lá, queridos, devemos servir com tudo que nos foi dado por Deus. Então aquilo que não me foi dado por Deus, você vai entender que tudo que você tem foi dado por Deus. Não tem escapatória, querido. Raízes. Eu prefiro a pastora Elaine pregando. A pastora Elaine fala assim, louvor, amor, entendeu? Aí o pastor vem, só dá-lhe para cá, dá-lhe para lá. Não, queridos, é Bíblia. Não, é que ela escolhe os temas, aí deixa só os mais... Aí a pastora Elaine só love, pastor Álvaro só chicote. Devemos servir a Deus com tudo que nos foi dado por Deus. Nada, absolutamente nada que você tem ou eu, provém da nossa capacidade, da nossa inteligência, da nossa estratégia, de como nós somos bons, capazes, absolutamente nada. Nós não passamos de mordomos, instrumentos. Mordomo é aquele que administra. Eu sou um administrador das coisas de Deus que Ele me dá. Seja na sua casa, você é um mordomo, você é um administrador, você é um instrumento. E a Bíblia nos ensina que nós devemos servir com tudo aquilo que temos. 1 Pedro 4,11 diz assim, se alguém fala, faça como quem transmite a palavra de Deus. Então está dizendo assim, você vai falar, fala Bíblia. Não é o que as pessoas querem ouvir, fala Bíblia. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê. Ou seja, Deus é que dá força, de forma que em todas as coisas, Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Quem nos provê a força é Deus, a inteligência é Deus, fôlego de vida é Deus. Uma determinada ocasião, já faz muitos anos isso, eu comandava o grupamento naval do Sudeste, e um amigo meu, um advogado, me liga pedindo para eu encontrar com ele no hospital. E eu falei, mas está acontecendo alguma coisa? Meu filho, 19 anos, chegou da faculdade de Direito, e aí começou a falar assim, o que esse cachorro está fazendo dentro do computador? Cachorro dentro do computador? Tira ele dentro do computador. Como assim? Não, o cachorro tá... Aí começou a vomitar, etc. Sabe o que aconteceu, resumindo a história? O garoto passou mal, por volta de 3 horas da manhã, alguma coisa assim. 7 horas da manhã, quando eu cheguei no hospital, no Quintador, o menino estava morto. Aneurisma cerebral. Ninguém nem imaginava que ele tinha aquilo. E olha, conhecia que era amigo do meu filho, um garoto inteligente, tocava bateria com o Tiago, um garoto inteligente, um garoto bonito. E de repente, do nada, sabe por que quem dá fôlego de vida? Não, mas eu sou jovem. Não é Deus. É somente Deus, desculpem, não é você, é somente Deus. Quem dá inteligência para você trabalhar é Deus. Quem dá você condições de você atender clientes ou de você fazer negociação, é Deus, é a bênção de Deus. Não adianta dizer, eu posso, eu sou, não sou.
eu não posso, eu não sou. A Bíblia mostra isso para mim e para você. Nós dependemos exclusivamente de Deus. Ele nos dá força, mas ainda diz assim, para você servir. Para você servir. Sua inteligência está servindo para quê? Sua capacidade de falar está servindo para quê? A sua capacidade de organizar as coisas está servindo para quê? O que você está fazendo pela obra de Deus? E o nosso serviço precisa gerar frutos. Nós estamos em Jesus com a única finalidade de dar frutos. Frutos, frutos. João 15, 4-6, todo mundo conhece essa passagem. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. A Bíblia é clara, né? A Bíblia não faz rodeio. Se você ficar fiel na minha casa, eu vou ser fiel a você. Se você não for fiel na minha casa, eu vou ser fiel a você não. Não pense que Deus é fiel com o infiel. Não o é, não o é. Não pense você que Deus tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Não tem. Mas eu oro, mas eu clamo, mas não tem. Desmitifica. Revê os seus conceitos à luz da palavra de Deus. Permaneçam em mim, eu permaneço em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Jesus está dizendo, sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Então presta atenção, quando eu estou enxertado em Jesus Cristo, que é a minha videira, eu sou enxertado para quê? A Bíblia diz o quê? Para dar fruto, para dar muito fruto. Qual é o fruto que você tem dado? Qual é o fruto que nós temos dado na obra de Deus? Tem gente que pensa, não, frutos quantas almas eu trouxe a Jesus Cristo, porque tem pessoas que acham assim, cada alma ele acha uma pessoa de alma. Uma vez uma pessoa se converteu na igreja, e aí um querido, que nem é mais da igreja, lá estava no iniciozinho, foi abraçar aquela pessoa assim, eu estou muito feliz porque você entregou a sua alma, mais uma alma, aquela pessoa vai falar comigo assim, pastor me chamou de alma, o que é isso? Não é uma coisa meio estranha, né? Você pensa assim, porque eu trouxe uma alma para Jesus Cristo, tem uma coroa, uma pedrinha a mais na coroa. O nosso ego é tão grande, gente, que a gente tem que ter uma coroa maior que a da Rainha Elizabeth. Olha só, eu estou interessado em trazer alma para ganhar pedrinha. Querido, quanto mais pedra na coroa, mais pesada ela é. A rainha nem ela aguenta usar aquela coroa, porque é pesada. No céu ninguém vai andar com coroa na cabeça, não. Essa coroa, ela é figurada. Você acha que Deus realmente vai pesar o nosso trabalho para dar coroa? Para você andar com ela na cabeça a eternidade inteira? Você acha que é isso mesmo? É muita infantilidade de nós crentes. Nós crentes nas coisas de Deus somos muito infantis. Mas a Bíblia diz que quando nós estamos, nós damos muito fruto. E se não der fruto, é arrancado e lançado fora. Ou seja, se você não faz nada, querido, a Bíblia está sendo clara, vai ser apanhado, lançado ao fogo e queimado. Aí não precisa nem interpretar, todo mundo já entendeu. A palavra de Deus mostra para mim e para você que o serviço cristão manifesta a graça de Deus. Deus nos capacitou para o serviço. 1 Pedro 4,10 de novo. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Quando eu sirvo os outros, eu estou administrando o quê? A graça de Deus. Então, o serviço cristão manifesta essa palavra graça, que é favor não merecido. O nosso compromisso é que nós sejamos instrumentos da manifestação da graça de Deus entre os homens. Um homem chamado Barnabé, que todo mundo conhece, Barnabé foi aquele homem que educou Saulo, que depois veio ser chamado Paulo, quando ele se converteu. Barnabé foi quem emprestou a sua credibilidade que ele tinha no meio da igreja para aquele cara que era perseguidor dos cristãos. Quando Saulo mudou para Paulo, queridos, não foi só uma mudança de caráter não, foi também, se apresentasse ele como Saulo, aquele que persegue os cristãos, o pessoal não queria nem ouvir. Então vamos mudar o nome desse cara, vamos botar o nome desse cara de Paulo, que aí as pessoas ficavam assim, Paulo, você parece Saulo. Eu fui Saulo.
Esse é o motivo da mudança. A mudança foi uma mudança estratégica para ele poder ser recebido no meio da igreja. Porque ele perseguia, prendia, maltratava, apedrejava. Ele era, como uma pessoa diz aí fora, o cão chupando manga que perseguia os cristãos. E aí, queridos, Barnabé vai e instrui Paulo, manda Paulo para Tarso para ficar estudando. Depois ele vai lá, busca Paulo lá em Tarso, traz ele para Antioquia. E aí, sabe o que acontece? Chegou ao conhecimento de Barnabé que havia pregadores que não eram judeus, pregando a palavra de Deus. E aí os judeus estavam revoltadinhos. Não pode, tem que ser judeu, não pode, se não for judeu, não pode. Sabe o que Barnabé responde? Atos 11, 20 a 24. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhe as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com ele, e muitos creram e se converteram. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém. Eles enviaram Barnabé a Antioquia, pensando que Barnabé ia acabar com todo mundo. Eis ele chegando e vendo a graça de Deus, serviço realizado mostra graça. Ficou alegre e os animou a permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Ele chegou lá e viu assim, trabalho bem realizado, serviço bem realizado na casa de Deus, mostra a graça de Deus. E aí o que a Bíblia fala? Ele não só ficou feliz, como apoiou o trabalho que estava sendo realizado ali por cipriotas e sireneus, que nem judeus eram. Então, sabe, querido, às vezes você olha para uma pessoa, e você olha para aquela pessoa e fala assim, mas aquela pessoa é muito menos instruída que eu, aquela pessoa faz mais do que você. Aquela pessoa tem muito menos dinheiro que eu, ela dá mais do que você. Aquela pessoa é muito menos bonita do que eu. Aos olhos de Deus, ela é muito mais linda. Porque quem não trabalha na obra de Deus é feio aos olhos de Deus. Tem gente que fala assim, pastor, você me chamou de feio? Você que sabe. Só você sabe. Mas é isso mesmo. Aquela pessoa não tem a posição social que eu tenho. Aos olhos de Deus, ela tem muito mais elevada, porque a posição dela não é social, é celestial, é nas estruturas do céu. E isso é sempre o quê? Eternidade. A diaconisa Helena falou bem aqui, dinheiro acaba, vida acaba, eternidade não tem fim. Eternidade não tem fim. Mas, queridos, somos servos e a Bíblia declara que o que nós fazemos é pela graça. 1 Coríntios 15, 10. Mas, pela graça de Deus, Paulo escrevendo, pela graça de Deus, sou o que sou. Pela graça de Deus, Paulo dizendo, eu sou o que sou. E sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Então, quando nós trabalhamos, nós estamos manifestando graça. É isso que Paulo está dizendo. Pela graça de Deus eu sou o que sou, e a sua graça comigo não foi em vão. Trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu. Não fui eu que trabalhei mais que todos eles, mas a graça de Deus em mim. Se você quer manifestar o favor não merecido de Deus, querido, trabalhe, faça um serviço cristão, atue, arregace as mangas. A harpa cristã tem uma música que toda vez nas Assembleias de Deus que há uma separação de pastores, eu fui consagrado pelas Assembleias de Deus 30 anos atrás, seja para diaconato, se canta, a igreja inteira canta, que é assim, eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor, quero eu cantar e orar, e ocupado sempre estar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado sempre estar, sim, na vinha do Senhor. Muita gente não pode cantar isso, porque o desejo dela não é esse. Para cantar isso, a gente tem que saber realmente a quem a gente serve. A graça que nós queremos ver manifestada, as pessoas vão achar, presta atenção, vão conhecer a graça de Deus através do trabalho que eu e você, que nós fazemos. A Bíblia é exatamente, trabalhai, orai, para quê? Para trabalhar para o Senhor. Jesus Cristo disse que são poucos os ceifeiros, a seara é muito poucos trabalhadores. Olha que eu me considerei privilegiado, porque eu sempre tenho 70, 80 pessoas trabalhando num brechó.
E eu falo para ele, nós somos privilegiados. Por quê? Porque a Bíblia mesmo declara. Jesus pergunta assim, para quem eu vou enviar? São tão poucos os trabalhadores, a seara é enorme, o campo de trabalho é imenso. Mas tem muita gente disposta a fazer, pouco disposta a fazer alguma coisa. Trabalho, serviço, trabalho, serviço. Mas, queridos, a Bíblia continua dizendo, a graça de Deus gera o serviço ministerial. 2 Coríntios 9, 12 e 14, eu estou terminando, em alguns minutos nos diz assim, o serviço ministerial que vocês estão realizando, então é para todos nós que trabalhamos na casa do Senhor, não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. E nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. É a graça de Deus em minha vida que me compele a trabalhar para o Senhor. Serviço cristão, glorifica a Deus. Colossenses 3,17, tudo que fizerem, façam-no em nome de Jesus, dando por meio dele, graças a Deus Pai. Graças a Deus Pai. Mas, por outro lado, queridos, algumas pessoas trabalham, mas não porque querem servir a Deus, mas a si próprios. Tem pessoas que trabalham porque querem ser reconhecidas, tem pessoas que trabalham porque querem mostrar que elas são importantes, tem pessoas que ainda acreditam que se eu não fizer isso, não vai ter quem faça. Bem teatral mesmo, né? Meus diáconos sabem disso. Quantas vezes eles pregam? O dia que eu cheguei e falei assim, vou parar de pregar porque ninguém vai pregar nessa igreja. Aí Deus faz, manda um melhor ainda. Você não faz, queridos? Deus manda quem faça melhor. Não, se eu não fizer, vai ficar ruim, vai ficar muito bom, vai ficar melhor ainda. Porque quando nós inflamos o nosso ego, não, só eu sei fazer, só eu sei dizer, só eu sei cantar, só eu sei compor, só eu sei escrever, só eu sei limpar, só eu sei, nós não estamos trabalhando para Deus, nós estamos trabalhando para o nosso ego, ou seja, o nosso eu. Filipenses 3, 17 a 19 diz assim, irmãos, sigam unidos o meu exemplo, sempre. Observe os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos, ou seja, olhe para se essa pessoa vive o padrão bíblico, se não vive o padrão bíblico, alguma coisa está errada. Pois como já lhes disse repetidas vezes, agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quanto a estes, o seu destino é perdição, o seu Deus é o estômago. São as pessoas comilonas? Não, querido, estômago aqui fala de apetites, desejos, ou seja, aquilo que o seu próprio eu quer, e tem orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas, Você sabia que cada seleção que foi desclassificada nas oitavas ganhou 8 milhões de dólares, vocês sabem disso? Cada seleção que foi desclassificada nas quartas, 16 milhões de dólares. Quem chegar às semifinais, quem perder, 32 milhões. E quem vencer, 64 milhões de dólares. Mas eles não são uma pátria de chuteira, pastor. Você gastou fazendo churrasco, você gastou fazendo bandeirinha, você gastou comprando camiseta. Eles ganharam tudo isso, queridos. Ganharam uniforme, comida, ainda vão ganhar, o Brasil ganhou o quê? 16 milhões de dólares, só da FIFA. E tem muito crente que é assim, trabalha esperando de Deus aquela recompensa que ele quer. Eu estou trabalhando, pastor, porque amanhã eu tenho que pagar uma conta, eu estou precisando do milagre. Então hoje eu estou aqui trabalhando, pastor. Sabe por quê? Porque eu estou aqui porque eu preciso do milagre. Querido, presta atenção. O milagre vai acontecer porque você está trabalhando sem esperar nada. Você trabalha por amor. Aí o milagre acontece. Somos chamados para servir, eu já mencionei e não vou insistir nisso. Servimos por amor? Sim, nós servimos porque nós queremos servir. 2 Coríntios 14 diz assim, o amor de Cristo você sabe o que é constrangir? É impelir. Sabe o que é impelir? É obrigar.
Deus me ama tanto que eu fico constrangido, eu tenho que fazer alguma coisa para Ele. O amor de Deus por mim é me salvar, eu tenho que fazer alguma coisa para Ele, eu tenho que servi-lo, eu tenho que servir. Presta atenção, quando uma coisa não serve, você não guarda. Então, aquele que serve é literalmente o que tem serventia para Deus, que serve para Deus. O que não serve, a palavra já diz, não serve para nada para Deus. Se nós somos chamados para servir, criados para servir, a finalidade é imitar Jesus Cristo que veio para servir. Se eu não sirvo o serviço cristão, eu não sirvo para absolutamente mais nada. Nós servimos por amor. Agora, entenda, é um privilégio poder servir a Deus. Privilégio servir a Deus. Nós somos vocacionados. Sabe o que é vocacionado? Muita gente aqui deve ter feito o teste de vocação. Aqueles jovens que na idade do Enem, não sei o que eu quero ser. Fica que nem Hamlet, ser ou não ser, to be or not to be. Ser médico ou ser engenheiro? Como é que pode ser uma coisa tão distante assim? Ser psicólogo ou ser matemático? Cursar gastronomia ou fazer economia? Aí faz teste vocacional. Quando nós entramos no reino de Deus, não tem teste vocacional, sabe? Porque todo mundo é vocacionado, não exerce a vocação se não quiser. É diferente. Mas todos nós somos vocacionados. Vamos ler? 2 Timóteo 1, de 8 a 10, diz assim: portanto, não se envergonhe de ter testemunhado do Senhor, nem de mim que sou prisioneiro dele, é Paulo escrevendo, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa, nos chamou com o quê? Diga, querido, nos chamou com o quê? Essa vocação é santa. Nós somos chamados vocacionados. Então presta atenção, querido, se nós somos chamados, não tem como resistir. É por isso que verdadeiramente, quem trabalha na obra de Deus, está demonstrando a graça de Deus, está demonstrando o amor de Deus, está constrangido pelo amor de Deus, ama servir. Eu não trabalho mais porque eu já apanhei muito, que você não apanhou nem metade do que eu já apanhei na vida, trabalhando em igreja. Eu tinha todas as desculpas para chegar e falar assim, nunca mais vou fazer nada na igreja. E olha que nós trabalhamos na igreja desde criança, literalmente desde criancinha. Tudo que vocês fazem, já fiz, fui jovem, líder de jovem, professor de escola dominical, vai falando, já fiz, ar livre, carreguei banco, limpei banheiro, e continuei fazendo aqui na igreja, esfrego muito chão, lavo, e vamos embora, já fiz, e está enfermo, ir para o hospital, mas evangelizar, viagem missionária, vai falando, já fiz isso tudo, eu e pastor Elaine, e já apanhei muito, e aí eu tinha todas as justificativas, porque na última igreja eu sofri uma decepção, e eu tenho medo. Queria prestar atenção, os homens vão decepcionar mesmo. Maldito o homem que confia no homem. Eu não espero recompensa de homem, já falei isso aqui. E não, presta atenção, não é porque me feriram, sabe o que eu faço? O justo cai e se levanta, me machucou, doeu, chorei que nem Neemias quando vi os muros destruídos, chorei, levantei e disse assim, vamos em frente, porque a obra de Deus eu sou vocacionado para fazer. Você é vocacionado, todos nós que somos marcados pelo sangue de Jesus Cristo, somos vocacionados. E aí me perdoem, queridos, crente que não gosta de trabalhar na obra do Senhor, está jogando fora uma vocação, está dizendo para Deus, você se enganou, porque Ele está dizendo para a gente, olha só, não sei o que, nos salvou e nos chamou. Isso aqui é o que? Uma conjunção, não é ou. Salvou e chamou com a santa vocação, deu vocação para todos nós não fazemos porque não queremos, não tem desculpa para Deus, nós não fazemos porque não temos tempo, porque não queremos. Nós não fazemos, porque não queremos, porque não tem saúde, não quer, tem muito trabalho na igreja para ser sentado, e a gente, não, mas é que eu não tenho problema, todo mundo tem problemas, maior problema do que Jesus Cristo, que morreu na cruz sem ter culpa, eu sou culpado dele ter morrido, morreu no meu lugar, e ele diz, eu chamei você com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça, não é por aquilo que eu posso fazer, mas é por aquilo que Ele quer que eu faça. Esta graça nos foi dada em Cristo, desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação do nosso Salvador Cristo Jesus. Ele tornou ineperante a morte, trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Para terminar,
Eclesiastes 9:10. O que as suas mãos tiverem que fazer, faça com cuidado. Não, peraí, meu óculos. O que as suas mãos tiverem que fazer, a obra que você tiver que fazer, faça com o quê? Toda a força. É a mesma coisa assim, olha, se você vai até ali, gaste toda a sua gasolina. Mas, pastor, e é para voltar? Eu tenho que economizar. É a mesma coisa. Mas e amanhã, como é que eu vou trabalhar? Faça hoje, sabe por quê? Se você vem, trabalha na igreja e dá tudo que você pode, é assim que eu trabalho mesmo, eu me entrego. Queridos, essa semana, por exemplo, dei aula, nós damos aula no seminário, ficamos conversando com pessoas queridas, saímos daqui 1h da manhã, aí na terça-feira conversamos com pessoas, na quarta-feira com pessoas queridas, saímos 2h da manhã com essas pessoas queridas, e acordava no dia seguinte, ai meu Deus do céu, como é que pode? Faz com todas as suas forças. Deus não trabalha com mediocridade, Deus não trabalha com medida, Ele trabalha com transbordar. Para Ele é tudo ou nada, ou você é fiel, ou você é infiel, ou você é salvo, ou você é condenado, ou você ama, ou você despreza. A gente tem que parar com essas mediações que não existem. A gente tem que parar com essas medidas fingidas que a palavra de Deus não mostra, tolerância que Deus não tem. Deus é exatamente assim, Ele diz aqui, faça com toda a sua força. Ele não está dizendo, faz com um pouquinho de força para guardar para amanhã. Faz com um pouquinho de força, vai precisar, porque a caminhada é muito longa. Faça com toda a sua força. Na sepultura, para onde você vai, e eu também. Desculpa, eu prefiro que você vá primeiro, né? Porque ninguém quer morrer antes, né, gente? Não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento, não há nada. Significa o seguinte, se você viveu e não fez nada para Deus, você não fez nada. Mas eu queria ser Dom Pedro I, gritar independência ao morte. Querido, ele não gritou independência ao morte, mas eu não vou nem entrar nesses detalhes. Entendeu? A tia Maricota ensina isso, nem foi isso que ele gritou. Eu queria ser Tiradentes, queria morrer enforcado, ser esquartejado. O Lula está dizendo que ele é o Tiradentes da época moderna. Eu queria o meu nome escrito na história, eu quero o meu nome escrito no livro da vida, porque é para lá que eu vou, a sepultura não vai me conter. Quando o meu corpo chegar na sepultura, a minha alma está no céu, eu serei eterno. Garanto a você que muitas dessas personalidades históricas, a maioria delas você nem vai encontrar, porque estão longe do céu. Fizeram o nome na terra, é isso que você quer? Não ajunteis tesouro na terra, ajunteis tesouros no céu. Faça com toda a sua força. Somos chamados para servir. Deus nos abençoe a todos, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar. Nossa oração nesta noite é claro, vai tratar da nossa vocação. Por isso que nós somos chamados para servir. Somos chamados por uma santa vocação. Santa vocação. Santa vocação. A gente às vezes olha para uma criança e diz assim, essa criança tem... Porque ela gosta de brincar com aqueles tijolinhos de madeira, não sei nem se ainda existe isso. A gente, tem vocação para ser engenheiro, gosta de fazer construção. Aí o outro olha para uma criança que gosta de brincar, de ficar escutando as pessoas, fingindo que é vocação para médico, vocação para isso. Eu quero que o mundo olhe para mim e para você e veja assim, olha, vocacionado para Deus. Vocacionado para Deus. Eu quero que o mundo olhe para mim e para você através do nosso serviço cristão. Ele veja manifestada a graça de Deus. Não são as suas palavras não, querido. Palavra é fácil dizer, político diz isso toda hora. Tem um monte de político na Lava Jato dizendo que é honesto. E porque ele diz que é honesto, ele é honesto, você diz não. Mas você acha que nas coisas de Deus é assim. Aí basta falar para as pessoas, não, a gente tem que fazer, servir. Manifestar a graça de Deus, manifestar o amor de Deus, glorificar o nome do Senhor, não com a nossa boca, mas com o nosso serviço. É isso que a Bíblia mostrou para mim e para você, que nós façamos sempre isso. Se você quiser saber mais sobre nós, visite nosso site, ministeriofronteira.com. Nos encontre nas redes sociais ou faça parte dos nossos cultos, todas as quintas e domingos. Que Deus te abençoe.